Bom dia, paz do Senhor a todos que estão assistindo neste momento, né? Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Fontes do Altar. E agora é a minha vez de estar falando da Palavra do Senhor para todos os amados nesta manhã. Como o tema é livre, eu gostaria de dar um tema a essa aula de hoje. E o tema da aula de hoje é como permanecer firme diante de Deus em meio à adversidade. Amém? Para isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias 33, no verso 1 e 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que ainda não sabes. Bom, o texto que nós lemos é a base para nossa aula nesta manhã, né? Como permanecer firme na presença de Deus nos dias difíceis em que nós estamos vivendo. E o texto de Jeremias, né, a gente já aprende aqui que eu vou pontuar 4 coisas, né, para que nós venhamos a nos manter firmes em meio à adversidade, em meio à crise, ao momento que toda a humanidade tem passado. E a primeira coisa é a oração. Nós vamos falar aqui de oração. O primeiro ponto para nos mantermos firmes, né, diante de Deus e nas circunstâncias é a oração. E quando nós lemos aqui em Jeremias, nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela veio a Jeremias, o próprio Deus, ele sabe que uma das formas de nós nos mantermos firmes diante dele, diante das circunstâncias que nos sobrevêm, é através da oração. Então ele orienta a Jeremias, né, quando Jeremias está ali encerrado no pátio da guarda, e o Senhor fala para ele: clama a mim e responder-te-ei. Então nós já aprendemos aqui com o texto de Jeremias que a oração, ela nos mantém firmes, nos mantém de pé. Outro texto também que eu gostaria de ressaltar, e outro homem que tinha uma vida de constante oração com Deus, era Moisés. Nós podemos perceber que no livro de Salmos, de número 90, você que quiser acompanhar, fique à vontade aí na sua casa, nós vamos ver que Moisés, ele também era um homem que vivia de oração, né? Quando ele, de fato, entendeu que só havia uma forma de permanecer de pé diante de Deus e da circunstância, era através da oração, ele levou isso muito a sério. Isso é algo que nós, como servos de Deus, precisamos levar a sério todos os dias, é a oração ao Pai. E no livro de Salmos, de número 90, nós vamos ver que Moisés, ele tinha uma vida de oração, e ele escreveu o Salmo 90 falando justamente sobre isso, né, que é uma oração. Eu vou ler aqui alguns versos do Salmo de número 90 que fala da intimidade que Moisés tinha. E diz assim em Salmo 90, verso 1: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem e se formassem na terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-o filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, e à tarde ela seca e murcha. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida
sobem aos 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias das nossas vidas. Então Moisés, ele tem uma vida de oração, porque ele entende que a oração é um dos pilares que mantém o homem, o servo de Deus, pé diante das circunstâncias, né, das dificuldades. Quantas pessoas nesses momentos tão difíceis, né, nós temos vivido, não tem tido mais uma vida de oração, não tem tido mais um tempo de intimidade com Deus, conforme já foi falado anteriormente, né, pelos que me antecederam. Tem tido tantos entretenimentos, né, na internet, na televisão, e muitos crentes têm se deixado levar, se envolver, se dominar por esses entretenimentos, se esquecendo de manter a intimidade com Deus. E só se mantém intimidade com Deus através da oração. É através de dobrar o joelho, entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus e lançar sobre Ele toda a ansiedade, conforme a sua palavra assim nos orienta. Outro texto que eu gostaria de ler contigo se encontra no livro de 2 Crônicas, aonde nós vamos ver que, mais uma vez, o nosso Senhor, Ele nos desperta a viver uma vida de oração, porque é através da oração que nós movemos a mão de Deus em nosso favor. E quando, 2 Crônicas 7, e quando nós entendemos isso, nós vemos as coisas de Deus, os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. Deus, ele faz uma aliança com Salomão, e quando Salomão ele termina de construir, quando ele tenta construir a casa do Senhor, o templo do Senhor, diz a palavra de Deus aqui no verso 12 do capítulo 7, e o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Então Deus, ele ouviu a oração de Salomão, e a partir deste momento em que ele escuta a oração de Salomão, ele faz uma aliança com ele, né? E ele diz: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, enviar a peste entre o meu povo, ou seja, ainda que haja as permissões de Deus para trazer ajustamento dele para a nossa vida, ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então ele, o Senhor, ele ouvirá dos céus, perdoará o pecado e sarará a nossa terra. Então nós entendemos que a oração é o que nos mantém de pé, é o que nos dá força. Ainda que quando a gente dobra o nosso joelho na nossa casa, na nossa intimidade com Deus, a gente não tenha forças, né, não sair nenhuma palavra da nossa boca, mas o gesto, a intenção de se prostrar diante de um Deus que tudo pode, que tudo faz toda a diferença. Nós precisamos andar na contramão do mundo, porque o mundo está envolvido pelas atrações da internet, pelas atrações do Facebook, pelas atrações da televisão, estão envolvidos pelas informações que a mídia passa, mas nós precisamos estar comprometidos em primeiro lugar com a nossa vida diante de Deus, comprometidos com uma vida de oração, comprometidos com uma vida de palavra, comprometidos em buscar a presença de Deus e permanecer na presença de Deus, comprometidos em resistir e continuar lutando, resistindo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Crise nós sempre vamos viver, porque desde que o mundo é mundo, ele vive em crise, mas nós, como servos do Senhor, precisamos ser e fazer a diferença, porque pessoas contam conosco, Deus, ele conta conosco. Deus, ele quer olhar para nós e ver que realmente nós estamos fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer, que é viver na sua vontade, praticar
a tua palavra. Quando as pessoas olham para nós como servos de Deus, ela tem que ver em nós a alegria do Senhor, a esperança que o mundo não dá, a paz que o mundo não dá, a alegria que o mundo não dá. E nesses momentos difíceis, o que mais temos escutado são pessoas com depressões, desesperadas, pessoas que estão tão envolvidas com notícias, com desastres, com derrotas, com mortes, que estão sendo tomadas pelo desespero. Mas quando elas olham para nós, elas precisam ver vida, elas precisam ver a presença do Senhor em nós, porque é essa presença que vai trazer calmaria ao coração dessas pessoas. Então a oração, ela é fundamental, é um dos pilares que nos vai manter de pé diante de Deus e diante da adversidade, diante da crise, conforme queiram chamar. O próprio Jesus, em Mateus 26, 36, 38 e 40, ele também orou. Ele primeiro fez para que nós viéssemos a seguir o seu exemplo. Diz a palavra do Senhor em Mateus, vamos ler? Mateus 26, o 38. Mateus 26, 38 diz assim: disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-o dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O próprio Jesus, ele tinha uma vida de oração com o Pai. O próprio Jesus nos ensinou a importância de se manter uma vida de oração. E quando ele vai no Getsemane orar, antes de ser crucificado, ele se reserva para orar ao Pai e ele faz um pedido: se possível for, passa de mim esse cálice. Tem coisas que não vai ser possível Deus passar de nós. Tem coisas que é necessário nós vivermos para poder aprendermos e crescermos diante dele. Tem coisas que ele vai poupar, mas outras ele vai permitir que aconteçam, para que nós venhamos a permanecer firmes. O interessante do texto é que quando Jesus ele volta, ele encontra os seus discípulos adormecidos. E será que nós não temos adormecidos diante de tantas coisas que têm acontecido? Ele pergunta, então nem por uma hora pudesse vós orar comigo, vigiar comigo? Às vezes nós oramos 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, meia hora, mas passamos 2, 3 horas na frente de um celular, na frente de uma televisão. Um filme dura aproximadamente 1h30, 2 horas. Às vezes assistimos um seriado com vários episódios, mas quando se trata de ter uma vida espiritual, nós reduzimos esse tempo. Nós perdemos mais tempo com aquilo que vem nos entreter, que nos afasta de Deus, do que verdadeiramente com aquilo que nos aproxima de Deus. Então a oração é o primeiro pilar. Se você não tem orado, comece a orar. Se você não tem tido intimidade, comece a ter, porque os dias são maus e as coisas vão piorar cada vez mais. Mas depende de nós. É nossa escolha, a nossa decisão. O ator de Hollywood, Denzel Washington, ele palestrando em uma universidade para uma turma de jovens, ele fala sobre o dever de orar. E ele também, por palestrar para um grupo de jovens, ele sabe o quão grande é a dificuldade, não só para jovem, para todo mundo, porque há uma batalha espiritual muito grande. A nossa carne, ela sempre vai querer que a gente fique na zona de conforto do que sair dela para poder orar, para poder ler, para poder jejuar, para poder pregar, enfim. Então é uma luta constante. Então ele disse, numa de suas palestras, ele disse que ele criava uma estratégia para poder orar. E essa estratégia era a seguinte: todas as noites antes dele dormir, ele colocava os seus chinelos debaixo da cama. E ele, ao acordar, para calçar o chinelo, ele tinha que ajoelhar para poder pegar o chinelo. Então, quando ele ajoelhava para poder pegar o chinelo debaixo da cama, ele aproveitava aquele momento para poder orar. Então, dali ele passou a ter o hábito de todas as manhãs ele ter uma intimidade com Deus através de oração. Eu achei muito interessante quando eu vi isso a respeito dele. E de fato é uma estratégia muito boa, né?
Então, se você tem essa dificuldade, faça isso. Coloque seu chinelo debaixo da sua cama e todas as manhãs antes de levantar, já que você vai ter que calçar o chinelo, quando você dobrar o seu joelho, lembre dessa mensagem, lembra disso, que deu certo para este homem e pode dar certo para você. E quando você dobrar o seu joelho, agradece a Deus pelo dia que Ele tem te dado, pelo café da manhã que você vai tomar com a sua família, pelo trabalho que você vai se arrumar para poder ir, pela sua família que está de pé. Que a nossa oração ela seja de gratidão, de engrandecimento ao Pai, mas também uma oração de intercessão, uma oração que venha pedir ao Pai pelos outros que não têm forças para orar, que não conhecem a Deus como seu Salvador, que não têm esperança. Que nós possamos ser pessoas que orem ao Pai não só para pedir, mas para lhe render graças por tudo que Ele nos tem feito. É isso que Deus quer de nós. Quando nós nos colocamos diante dEle, nos preocupando com o próximo, preocupado em render graças, em adorar o seu nome em primeiro lugar, as outras coisas Ele acrescenta, porque Ele é um Deus fiel, bondoso e justo. O segundo ponto que eu quero destacar para se manter de pé diante de Deus, no meio das dificuldades, as crises, a adversidade, é meditar na palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é buscar a Deus através da sua palavra. E nós vamos aprender isso porque o próprio Deus ele entende também a importância de não só orar, mas de unir, de juntar a oração à palavra. Quando ele fala a Josué, ele orienta a Josué. Vamos abrir aqui no livro de Josué e nós vamos ver que o nosso Deus, por conhecer as nossas necessidades, Ele mesmo nos instrui. Cabe a nós obedecer, cabe a nós seguir aquilo que o Pai nos ensina. Nós somos a obra de Deus que vem com manual de instrução. Pena que nem sempre nós seguimos esse manual. Josué capítulo 1, versículo 7, Deus ele fala com Josué de forma tão tremenda. Ele diz assim: tão somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo que toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O próprio Deus, conhecendo a necessidade do homem de se alimentar diariamente da palavra de Deus, ele orienta a Josué. E ele é muito específico naquilo que ele quer de Josué e de nós também. Quando ele diz, medita nele de dia e de noite, para ter cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. O texto anterior a este diz que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e também seremos bem-sucedidos por onde quer que andar. A palavra de Deus ela precisa ser a nossa porção diária. Assim como nós acordamos, tomamos o nosso café, assim tem que ser a palavra de Deus o nosso alimento. Assim como ao meio-dia, por volta do meio-dia, nós preparamos a nossa refeição para poder almoçar com a nossa família, assim tem que ser a palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar dela pela manhã, na hora do almoço, à noite, de madrugada, e sempre me atentar a ela, porque Deus ele sempre vai falar conosco através da sua palavra. É a palavra que alimenta, é a palavra que liberta, é a palavra que renova, é a palavra que traz vida, é a palavra de Deus, é a bússola que todo crente precisa ser conduzido por ela. Às vezes nós damos mais crédito ao que é dito pelos homens, mas não damos crédito ao que é dito pela palavra de Deus. Às vezes tememos o que o homem fala, o que a mídia fala, o que o inimigo das nossas almas fala, mas não damos crédito ao que diz a palavra de Deus. A palavra não temas, ela é escrita na vida 365 vezes, ou seja, para cada dia do ano, o Senhor fala conosco, não temas, através da sua palavra. Mas quem não conhece, quem não sabe, quem não tem essa alimentação diária da palavra de Deus, no momento de crise, no momento de luta, se entra em desespero.
porque não está alimentado. Começa a ficar fraco, desesperado, angustiado, desanimado, porque não está alimentado. Mas quando nós nos alimentamos desta palavra, fazemos dela a nossa porção diária, assim como a oração, os ventos vão soprar, as lutas vão vir, mas nós vamos estar firmes e fortes, porque a palavra do Senhor nos mantém de pé. A nossa vida de oração nos mantém de pé. Vamos chorar? Sim. Vamos passar por lutas? Sim. Porque servir a Deus não é a isenção de que não vamos passar por provações ou privações. Não é. Mas vamos passar com tudo isso, crendo que o Deus que nós servimos, Ele muda toda e qualquer circunstância. Porque Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. E a palavra de Deus, ela nos renova de fato. Às vezes estamos tristes e angustiados, e quando pedimos a Deus para falar conosco através da palavra, e Ele nos dá uma direção e Ele fala conosco. Quantas pessoas não tiveram experiência com a própria palavra de Deus, né? Que Deus se revelou a elas, como Ele se revela através da sua palavra. Essa semana eu estava em casa, foi na terça-feira, e eu ouvindo o hino de manhã cedo, após acordar, já tinha orado, já tinha falado com o Senhor, e eu desci para o café e eu coloquei o hino que uma amiga vinha me enviado. E eu comecei a ouvir aquele hino, sentei à mesa, deixei o café de lado, sentei na mesa, curvei minha cabeça e fiquei ouvindo aquele hino atentamente a cada palavra. Porque ela falou assim, estava ouvindo esse louvor e veio você à minha mente, então ouça. E assim eu fiz. Baixei minha cabeça na mesa e fiquei ouvindo cada letra, cada palavra daquele hino. Peguei a minha Bíblia, eu tenho lido o livro de Êxodo, então eu estou mantendo uma sequência, mas eu abri a Bíblia, baixei minha cabeça e fiquei ouvindo. E quando eu acabei de ouvir o hino, eu abri os olhos para poder colocar no livro de Êxodo, para dar continuidade à minha leitura diária, estava aberto no livro de Salmos 27. E a epígrafe do texto era anelo pela presença de Deus. Então eu achei aquilo ali muito lindo, porque o hino falava justamente isso, a presença de Deus que precisamos ter em nossa vida. Então, a palavra de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Às vezes nós lemos reportagens, nós lemos comentários de postagens no Facebook, nós lemos reportagem que só traz tristeza, espanto, desespero. Nós lemos as coisas que as pessoas colocam a respeito de outras, mas não tiramos um tempo, não nos reservamos para poder meditar, para poder ler a palavra de Deus. E isso é algo que todo crente precisa, é priorizar a palavra de Deus, priorizar uma vida de oração, priorizar uma vida de leitura, de meditar verdadeiramente na palavra do Senhor. E não somente ler como um livro secular, não. É dobrar, é orar, é pedir a Deus para abrir os seus olhos, é pedir a Deus para te dar entendimento, para que Deus venha revelar a sua palavra. E é tão bonito, é tão gostoso quando a gente pega um texto da palavra de Deus e lê, e à medida que você vai lendo, o Senhor vai destrinchando, o Senhor vai revelando tudo que está entre as entrelinhas. Isso é algo muito maravilhoso, né? E só tem isso, né? Essa revelação de Deus através da palavra, quem tem intimidade com Ele, quem busca Ele, quem tem intimidade de pegar a palavra do Senhor diariamente. Isso é muito bonito. Então, o segundo ponto, né, para poder se manter firme diante de Deus, no meio da adversidade, é orar, é meditar na palavra do Senhor. Salmos 119, 105 fala algo muito interessante e que muitas pessoas parece que não entendem, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, meu querido, meu amado, se você quer andar em luz, medite na palavra, se alimente da palavra, faça dela a sua porção diária todos os dias. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é: resista, não pare de lutar. Em tempos de crises, para nós mantermos firmes, é necessário resistir.
é necessário sermos perseverantes, é necessário continuar lutando contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, resistindo às tentações, resistindo às lutas, porque Deus está conosco. Muitas pessoas têm desistido, mas eu aprendo com um homem chamado Samar, que está lá no livro de 2 Samuel 23, 11 e 12. Samar era um guerreiro que não foge da luta. Samar, ele estava ali, um dos valentes de Davi, ele estava no seu lugar e de repente veio os inimigos do povo de Deus. Mas Samar, ele se colocou no meio do campo de lentilha para defender aquele campo de lentilha com toda a sua força, com toda a sua vida. E ele lutou, e ele dizimou todos os filisteus que vinham contra aquele campo de lentilha. Eu aprendo com ele que quando você ama, quando você gosta, você luta por aquilo que você ama. Você luta por aquilo que você acredita. Então, lute por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelo seu ministério. Se posicione como um guerreiro, se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. As lutas vão vir, as tentações vão vir, mas se posicione. Louvado seja o nome do Senhor. Samar era um homem que ele não fugia da luta, ele se posicionou. Ele gostava tanto de lentilha que foi capaz de matar muitos homens para poder defendê-la. E você? Você ama tanto a sua família a ponto de defendê-la? Você ama tanto o seu ministério, o teu chamado a ponto de defendê-lo, de resistir, de lutar? Pense nisso. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto e último ponto que nós precisamos manter para permanecermos firmes diante de Deus em meio às circunstâncias, à crise e à adversidade, é buscar a presença de Deus, é permanecer na presença de Deus. E eu quero falar de um homem chamado Moisés, que é um homem que buscava, vivia, permanecia na presença do Senhor. E eu quero ler aqui contigo, louvado seja Deus, em Êxodo 33, 7, diz assim: Moisés costumava tomar uma tenda e armava para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía da sua tenda e estava fora do arraial. Então Moisés era um homem que buscava permanecer na presença de Deus. E isso era tão real na vida dele que diz a palavra do Senhor que Deus falava com Moisés face a face. Que Deus ele se revelava a Moisés de uma forma tremenda, porque Moisés ele tinha uma vida de oração. Moisés era um homem que tinha uma vida de intimidade com a palavra de Deus. Moisés era um homem que resistia às lutas. Moisés era um homem que não deixava de lutar. E Moisés era um homem que buscava a presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Lá no verso 14 de 33 ainda, ele pergunta ao Senhor, ele fala com o Senhor: se achei graça aos teus olhos, rogo que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. E respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O próprio Senhor, ele disse para Moisés que ele iria com Moisés. A minha presença vai contigo. Porque Moisés tinha que conduzir o povo. E o Senhor havia falado anteriormente que quem iria com ele ia ser um anjo. Mas Moisés, ele não queria que um anjo o acompanhasse. Ele queria a presença do Senhor. Às vezes nos preocupamos em fazer as coisas de Deus, dependemos de alguém, precisamos de alguém do nosso lado. Tem momentos em que Deus vai levantar alguém para ficar do seu lado, como fez com Moisés. Ele colocou Arão e Hur para poder sustentar as mãos deles enquanto ele estava orando e o povo estava na batalha. Mas há momentos em que quem vai com você e quem vai comigo é a presença, porque a presença de Deus nos basta. A presença de Deus, ela atrai aquilo que precisamos e afasta aquilo que não acrescenta nada em nossas vidas. É a presença do Senhor que faz a diferença. É a presença de Deus que vai nos envolver a cada dia em tudo
tudo aquilo que conspira para que o chamado de Deus, os propósitos de Deus venha fluir, venham acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque a presença, anseie a presença, permaneça na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero deixar essa mensagem para a sua vida, que Deus possa lhe abençoar. Para você que está em casa, né, cumprindo rigorosamente esse momento de estar confinado dentro de casa, né, e não ficar se distraindo com outras coisas que não venham agregar nada, eu trouxe alguns livros para poder emprestar caso você queira. E é muito interessante. Eu tenho esse daqui que fala A Radiografia da Igreja Brasileira. Muito bom. Ele é do pastor Gesiel Gomes. É um livro muito interessante, eu já li. Se você quiser, você deixa seu comentário aí, a gente marca aqui na igreja, eu te empresto, você lê e depois me devolva, porque eu gosto de ler e reler, né, os livros que eu tenho. Esse aqui é muito bom, é muito interessante, a Radiografia da Igreja Brasileira, e cabe muito, né, no tempo em que nós estamos vivendo. Um exemplo aqui, os 4 tipos de igreja dentro da igreja. Tem a igreja atada, a igreja que anda, a igreja atribulada e distraída. Qual tipo de igreja que você é? Se você quer saber mais e quiser, né, dedicar um pouco do seu tempo, depois de meditar na palavra do Senhor, de orar, de continuar resistindo e buscando a presença de Deus, uma leitura que vai agregar muito na sua vida. Eu também tenho esse aqui, Para Quem Gosta de Pérolas, também do pastor Gesiel Gomes, muito bom. Tem cada pérola da palavra de Deus interessantíssima. Uma delas que eu gosto de destacar é essa daqui. O homem que foi a Jesus e saiu pior do que chegou. Você quer saber quem é esse homem que foi até Jesus e saiu pior do que chegou? Não por Jesus, claro, mas por ele mesmo. Se você quiser saber quem é, eu te empresto. O outro é O Poder da Esperança. Muito bom esse livro, O Poder da Esperança. O autor, são 2 autores, Melgoza e Borges. É muito bom O Poder da Esperança. Não perca a sua esperança. A sua esperança está na palavra de Deus, está em Deus. O outro é O Ladrão de Túmulos. Muito bom esse livro. O autor é Mark Batson. O Ladrão de Livros. Se os seus sonhos, se os seus projetos estão enterrados, o ladrão de túmulos vai restaurar, vai trazer à vida aquilo que morreu na sua vida. Quer conhecer essa obra? Eu te empresto também, deixe seu nome, a gente marca aqui na igreja e te empresto, e vai ser muito bom para a sua vida, eu tenho certeza. Minha Pia Psicóloga, esse aqui é muito interessante, eu li no mesmo dia que eu comprei, eu li esse ano. Esse aqui é muito interessante, né? Qual de você, mulher, que nunca conversou com Deus na sua pia? Quantos já não fez do seu lavar de louças um desabafo com Deus? Esse livro retrata a história de uma mulher que usava o seu momento de lavar louça para poder falar com Deus e também ouvir Deus, e Deus, ele muda a sua história. Então, que você possa ser abençoado e continuar firme e constante na obra e na presença do Senhor. Quero orar pela tua vida e Deus abençoe. Bendito Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por este dia, por este momento e essa oportunidade. Bendito Deus, que a tua palavra liberada, Deus, ela possa achar morada no coração de cada um dos teus filhos que a ouvirem, e que eles, ó Pai amado, pelo teu Santo Espírito, sejam tocados, fortalecidos, renovados e avivados, para que o teu nome, ó Pai, seja engrandecido. Pai, a nossa fé e a nossa esperança está no Senhor. Confiamos em Ti, ó Deus, e Te pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos dê forças para continuarmos, Senhor, diante de Ti, para que o Teu nome em nós seja glorificado, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.